Uma coisa muito legal no Orochimaru é que essa parada de não entender muito bem sobre a morte, não entender sobre o fim dos ciclos da vida, pega ele desde quando ele é bem criança. Porque tem uma cena que mostra ele de flashback quando ele é criança, que ele tá no cemitério ali visitando o túmulo dos pais dele, que morreu ali nas guerras, tá ligado? E aí ele tá com o Hiruzen. E aí ele pergunta pro Hiruzen sobre o porquê as pessoas morrem, como que funciona a parada. E aí o Hiruzen explica pra ele e na sequência ele olha pro lado e tem uma pele de cobra. Pele de cobra, né? Tá ligado? Que a cobra trocou de pele. Se renovando, né? Se renovando, tá ligado? E é ali que ele entende. Ele fala, pô, mano, qual que é esse conceito aí de trocar de pele e tal? Então é desde criancinha, tipo Genin, tá ligado? É como se ele... O Orochimaru, desde a fase ali dos 10 aninhos, 8 aninhos, 12, ele já não aceitasse a morte, não lidasse bem com isso, não tivesse uma... É claro, ninguém aceita bem a morte, né? Vamos ser sinceros. Mas ele já demonstrava uma certa intensidade a mais com isso desde a infância. Aham. Se você for parar pra ver, é até interessante que o Orochimaru e o Sasori, você vê a profundidade dos personagens de Naruto, tá ligado? Eles têm esse complexo aí com o fim, tá ligado? Porque... E olha que interessante. Os dois perderam os pais e se questionaram e, tipo, viveram muito triste por falta dos pais. Então, eles são muito tristes pelo fato da vida acabar, então eles buscam formas de imortalidade. E isso já foi plantado ali na cabeça do Orochimaru com ele molecote, tá ligado? Bem, bem jovem. Caramba. Bem interessante. Então, é como se fosse a questão do cara obcecado, né, mano? O Orochimaru, ele se tornou um cara muito obcecado em não deixar a vida acabar. Perfeito. Então, de certa forma, independente de qual recurso ele tivesse que adquirir ou experiências erradas, né, vamos falar assim, crimes a cometer, desde que ele seguisse aquela obsessão dele, que é a vida eterna, vamos falar assim. É, porque ele tinha tanto essa obsessão... Porque da onde vem essa obsessão dele sobre não morrer e sobre querer viver muito? Porque... Ele sempre foi muito bom com ninjutsu. Inclusive, em ninjutsu, ele era o melhor aluno do Hiruzen, né? Do primeiro time 7 ali. Primeiro time 7? Pode ser que sim, né? É, sim. Que é o Jiraiya, Tsunade e o próprio Orochimaru. O Jiraiya é desastrado, tipo Naruto. O Tsunade é espertinha, tipo a Sakura. E o Orochimaru, aquele fechado, mas bom de ninjutsu, igual o Sasuke. E algo interessante que faz ele buscar ser imortal, ter uma vida longeva, é o fato de que ele percebe que ele não vai conseguir dominar todos os ninjutsus com o tempo de vida. Exemplo, o Minato demorou talvez anos ali pra poder desenvolver o Rasengan. Demoraria 15 anos pra ele conseguir colocar um elemento no Rasengan, tanto que o Naruto depois faz o esquema com clone, que reduziu esse tempo. Então as técnicas em Naruto pra ser aprimorada e desenvolvida exigem muito tempo. Então chega um momento que o Orochimaru fala, putz, eu não vou ter tempo de vida suficiente pra aprender todos os jutsus que eu quero. Então eu vou ter que desenvolver jutsus de longevidade. Tanto que ele desenvolve dois. Ele desenvolve primeiro a troca de corpo, que é a que ele faz lá com ninjas, que ele ia fazer com Kimimaro, que ele faz com os ninjas da Aldeia do Som, que ele tenta fazer com o Sasuke. Isso aí já dá muita longevidade, porque ele consegue meio que trocar a alma dele, ele consegue trocar a essência dele. E, digamos, de certa forma, ficar mais jovem. Exatamente, então ele já consegue ganhar tempo. E também a marca da maldição. Porque a marca da maldição, ela é uma junção ali com o DNA do Jugo, que é o DNA de Senjutsu, ali de modo sábio, junto com o chakra do Orochimaru, onde a partir dessa marca ele consegue emergir de volta à vida caso ele for eliminado do campo de batalhas, que é o que acontece com a Anko no final da Quarta Grande Guerra Ninja, né? Que o Sasuke traz o Orochimaru de volta através da marca da Anko. Então é da hora que, tipo assim, o Orochimaru ele tem duas obsessões, que é não morrer e ter muito jutsu. Ele fez um karma, pô. Karma. É. Tipo dos outros Tsukis, velho. É, o conceito é esse mesmo, mano. É muito louco. Interessante. A diferença é que ele não ocupa o corpo da pessoa de fato, né? Então, ocupa meio que de forma inconsciente, porque o que acontece? Quem tem a marca da maldição, uma hora ou outra, vai ser submisso ao Orochimaru, porque a vontade dele tá na marca. Então, quanto mais tempo a marca fica no corpo, mais tempo a vontade do Orochimaru vai se proliferando. Tipo e assim, um karma mesmo. E ele fica apto a emergir da própria marca, igual o Sasuke fez com a Anko durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Outra coisa interessante sobre o Orochimaru e essa gana dele por obter jutsus, porque eu acho que o enredo do Orochimaru gira muito em torno disso, hein? Ele acumular jutsus, porque ele começa buscando ninjutsus, depois ele vai pra jutsus proibidos. Esqueci o codinome? Kinjutsu, isso mesmo. De jutsu proibido e a longevidade. Então, se você for parar pra ver, quase todas as técnicas dele, principalmente as mais casca-grossa, que ele vai fazendo mais pro fim, gira em torno desse conceito, tá ligado? Então, isso é muito maneiro. Trazendo aqui cronologicamente, tem aquela... Beleza, ele é jovenzinho, pá, aí ele vira um Jonin. Tanto que o Orochimaru, vocês estão ligados, ele foi sensei
Ele já foi sensei de alguns ninjas famosos. E um desses ninjas é o Nawaki Senju, irmão da Tsunade. Vocês estão ligados nessa parada? Caramba, eu não sabia disso, não. Ele era sensei do Nawaki Senju. Mano, pensa, o irmão da Tsunade. Olha o potencial que esse moleque tinha. Era um Senju, mano. Pô, deixa eu lembrar quem que é o irmão da Tsunade, esqueci. Nawaki Senju, cabelinho marronzinho. Inclusive, ele morre numa cena um tanto quanto É porque o questionável. Orochimaru, querendo ou não, ele foi Jounin da Folha, né? E ele era, porra, ele era candidato ao posto de quarto Tá, Hokage. lembrei. Ele é candidato ao posto 4 O Danzo... Então, aí o que acontece, que é da hora. Quando ele vira Jounin ali, Chunin da Vila da Folha, ele... Porque meio que rola ali, beleza, ele é jovem, aí quando ele entra na adolescência, forma os 3 senins lendários que vão lutar a Segunda Grande Guerra Ninja. Então ali é trocação de porrada contra o Hanzo da Salamandra, tá ligado? Lá na pode Vila da crer. Chuva. Ali rola a trocação. Só que é muito legal você observar os períodos que o Orochimaru ainda servia pra Vila da Folha e o que ele fazia ali dentro. Porque é legal que a gente tem informação que ele foi sensei de 2 times, né? Que ele foi primeiro sensei do Nawaki Senju, que inclusive o Nawaki morre de uma forma bem questionável, porque tem uma cena que eles estão indo meio que pra um bunker, assim, tá ligado? E aí o Orochimaru... eles estão correndo. Aí os dois estão correndo. Aí o Orochimaru para. E deu pra ver que esse Nawaki é muito impulsivo, porque o Orochimaru para, talvez ele tenha percebido alguma coisa, e o Nawaki vai na frente. Aí ele até fala, Nawaki, a sua estima é muito alta, pá, não sei o quê. Aí o Nawaki pula e cai, pego numa explosão bomba, ele morre. Caramba. E aí o ponto é o seguinte, pô, o Orochimaru parou antes. E não foi pego pela explosão. Será que ele sabia qual é? Será que ele já tinha ali um instinto assassino? Deve ser o instinto ninja, né, mano? Mas o instinto ninja... experiência, né, O instinto ninja faria, então, se ele fosse do bem, parar o Nawaki. Pô. Ele meio que deixou Ele rolar. deixou o Nawaki, tá ligado? Isso que é meio tenso. E outros ninjas que ele foi sensei da Anko. Inclusive, a Anko tem técnicas de cobras e tem a marca da Tem a marca maldição. da maldição. Graças ao próprio Orochimaru. E ela sempre foi uma boa aluna dele ali, era bem legal a relação dos dois. E é interessante que a Anko é um dos poucos personagens que o Orochimaru meio que decidiu não corromper. Libertar, né? Vamos falar assim. Porque ele aplica uma marca da maldição bem mais fraca nela, a ponto de não gerar o efeito colateral que gerou nos ninjas lá da Aldeia do Som, que ficava na merda. E quando ele deixa a Vila da Folha, a Anko pede pra ir com ele. E ele fala, tipo, não, o caminho que eu vou trilhar, pô, não é pra Vai você. ser dark tá ligado? demais. Tá ligado? E ela fica super triste com ele até muito tempo, mano. Achando que ele abandonou ela, só que na real ele não abandonou ela. Ele libertou ela de um sofrimento que... O Kabuto ele não libertou, né? Tá ligado? Que E o depois tem o Kabuto, Kabuto que também é sensei. Só que, voltando ali pra Vila da Folha, eu acho muito louca a relação do Orochimaru com o Danzo, mano. Como que é a relação? Porque rola um jogo ali de troca muito mil grau. Porque, tipo assim, o Danzo e o Orochimaru, eles sempre trabalharam juntos na surdina, tá ligado? Porque os dois ali tinham intenções parecidas. O Danzo acreditava que você poderia fazer coisas erradas em prol de um bem maior. Como, por exemplo, as experiências. Tanto que é interessante que o Danzo é um grande discípulo do Tobirama e segue muito a visão do Tobirama, que era um cientista malucão, ele que criou o Edo Tensei, então, e o Edo Tensei exigia almas e corpos vivos, então o Tobirama já fazia alguns bagulho ali cruel, tá ligado? E o Danzo segue total o Tobirama, a visão do Tobirama contra... eu acho que até é pior e bem mais radical, claro, tanto que ele vira o Calígula, que ele virou... Só que é interessante. E o Hiruzen já segue um pouco mais a vontade do fogo do Hashirama, tá ligado? Que é uma parada mais pacífica, calma. Inocentes também merecem ali, né? Ter a sua qualidade de vida, etc e tal. Então eles começam a negociar o seguinte. O Danzo fala, mano, tu faz umas experiências ferradas aqui comigo e eu te deixo pegar informações secretas de Konoha. Tanto que você acha que o Orochimaru aprendeu o Edo Tensei como? O Danzo liberando os pergaminhos, pô. Porque logo no primeiro episódio você já vê que rola pergaminho pra aprender jutsus. Tanto que o próprio Naruto pega um pergaminho... Que é dito ser do primeiro ou do segundo Hokage? Do primeiro, né? Acho que é do primeiro mesmo. Só que, teoricamente, o primeiro não usa Kagebushin. O primeiro usa clones de madeira. Ah, mas ali no início nem o Kishimoto sabia muito bem. Mas eu prefiro acreditar que aquele pergaminho é do segundo. Porque foi o segundo que criou o Kagebushin, Faz mais tá ligado? sentido, faz mais sentido. Então, ali você já tem o conceito de que, tipo, tem os pergaminhos escondidão... que lá tem os jutsus. E aí você vê na história do Orochimaru que ele negocia. Aí qual que é o negócio? O Orochimaru vai fazer o braço biônico do Danzo, em várias outras experiências, né? Com células de Hashirama que o Danzo ali liberava, tanto que o Yamato é fruto disso, de experiência dos dois ali em collab, do Orochimaru com o Danzo, pra fazer super ninjas, tá ligado? E aí o Danzo, mano, o Orochimaru fala, beleza, eu faço as experiências com você totalmente proibida,
Só que você me deixa ter acesso às informações da vila. Tanto que quando o Orochimaru é pego pelo Hiruzen, ele tá vendo jutsus secretos ali e num tesão máximo. Não sei se vocês estão ligados na cena, ele fica, mano, caraca, isso aqui é muito maneiro. Aí o Hiruzen pega ele no pulo e ainda deixa ele fugir. Aí, Hiruzen. Ô, mano, uma parada Hiruzen é foda, né, irmão? Uma parada que eu me questiono até hoje é por que o Orochimaru não implantou um Sharingan nele mesmo, tá ligado? Interessante tese, mano. Muita gente tem essa questão. Eu acredito que seja pelo fato dele não ter uma saúde física boa o suficiente pra conseguir manter um Sharingan. Tancar o bagulho. E outra coisa, mano. Mesmo se ele tivesse esse Sharingan, ele ia ter os malefícios, os efeitos colaterais que o Kakashi É tem. isso que eu ia falar. O Sharingan, ele não é benefício. Por mais que o Sharingan é poder, o Sharingan é malefício. O Sharingan ele é um defeito. É isso. O Sharingan, ele diminui a expectativa de vida, o Sharingan te deixa cego. É. Ah, mas ele fazia o eterno, porque ele é o Orochimaru, Você né? fica passivo à maldição do ódio. É, passiva maldição do ódio, ou seja, ele perdeu o controle da consciência dele. Você entende isso? É submeter a emoções, tipo a raiva, o Então, ódio. mas talvez quem pega o Sharingan de terceiros não é submetido. Aqui a gente tá falando mais de Uchiha, né? Porque quem Pode pega de ser. terceiros não tem a maldição do ódio. O Kakashi não sofreu. É, pode ser. Não, faz sentido, faz mais sentido mesmo. Mas aí eu acho que o Orochimaru aí tem 2 pontos. Porque ele teve acesso aos Sharingans, né? Tanto que antes dele ser pego, ele faz a experiência Mas as do questões de braço do Danzo. saúde existem. Então, sim, demais. E aí, o que acontece? Ele é um grande usuário de ninjutsu. E ele já tem o corpo ferrado. Pô, o Orochimaru ele já tem o corpo ferradaço. Tinha. Mas Tinha, né? ele... É bem no comecinho ali do Shippuden que ele ia trocar de corpo com o Kimimaro, só que o Kimimaro tava fudido, ele troca com outro cara. Com o cabelinho azulzinho. É o cabelo todo enfaixado Aham. ali. Quando ele faz essa troca, ele já não fica com um corpo saudável? Fica. Já não volta a saúde dele resetada? Então, mas o plano do Orochimaru era ainda mais ambicioso. Ele não queria um Sharingan, até porque ele teve acesso a mais de 10, a mais